Esse foi o fundamental. Eu fico com uma percepção de que, até devido à ação na Alemanha e recentemente na Eu não Latinoamérica, estou ouvindo direito o que você está falando. eu tenho uma percepção de que, pelas ações na Alemanha, nesse tempo, e recentemente na Latinoamérica, que a social-democracia é um braço do capitalismo. Por que ela se inclui no bloco da esquerda junto com o socialismo e o comunismo? Porque a social-democracia ela é um agrupamento de esquerda, ligado ao movimento operário, é ligado aos movimentos populares, né? Ela tem uma política, uma ideologia de reformas sociais. Essa é uma esquerda, genericamente é esquerda. Porque senão nós vamos cometer um erro muito grave. Daí nós vamos ver aqui, nós vamos colocar o PT, que nem o PSTU fez, no campo da direita. Daí é um problema, né? Aí o PSTU ficou a favor da derrubada da Dilma. E a derrubada da Dilma levou o Bolsonaro. E o Bolsonaro, quem é que sabe onde é que vai levar tudo isso daqui, né? Bom dia. A minha preocupação, né, em estar aqui nesse curso, é aprender com o passado. Então, eu estou pensando assim, dessa forma. O sentido desses Freikorps em relação à ameaça que fez, né, e faz agora para a gente o Bolsonaro em preciso matar 30 mil. Né? E esses Freikorps aí eliminaram 5 mil para acabar com o comunismo, assim, com a repressão de rua com o comunismo. Eu vejo uma iminência nisso que vai estar acontecendo conosco agora. Na semana passada, eu estive na Paulista e eu vi de perto a repressão da polícia em cima dos estudantes contra o aumento da passagem. Foi violenta e eu filmei toda a repressão da GCM em cima deles. Então, eu percebo que isso está realmente para acontecer e a gente tem que estar preparado. Então, eu estou muito preocupada com que isso vai acontecer conosco, uma coisa bem iminente. E o que você quer dizer sobre isso? Só um comentário sobre isso daí, né? Porque a gente não pode, quando se trata de política, ter uma mentalidade assim, como é que se diz? Excessivamente rotineira, né? Muita gente raciocina assim. Isso daí não vai acontecer, porque o normal é isso, vai ter uma eleição, papapá, não vai ter nada dessa violência, papapá. Bom, isso, como análise política, não tem serventia nenhuma, porque você tem que analisar a mudança da situação. Acreditar que tudo vai ficar do jeito que está hoje é uma coisa irracional. Tá? Nós temos aí, no caso brasileiro, uma série de indícios. Nós temos aí fatos que são alarmantes. A fraude eleitoral, a prisão do Lula, o caráter direitista e ditatorial que assumiu o judiciário, né? A vitória do Bolsonaro, que é um fascista. O pessoal tem uma parte da esquerda que teima em dizer que ele não é fascista, que ele seria outra coisa, que é essa mentalidade, né? Não, fascista é só em circunstâncias assim tão excepcionais que nós nem sabemos quando é que elas vão se produzir. Não, ele fez o famoso discursinho tradicional do fascismo, né? Vamos acabar com o socialismo. O pessoal dele é um pessoal claramente anticomunista, né? Aquele pessoal que batia na mulher, que tinha o cachorrinho com a blusinha vermelha. Então, quer dizer, você tem muitos indícios. Aí alguém fala assim, o que é verdade. Não, mas o Bolsonaro não está com as milícias fascistas na rua, não organizou milícias fascistas. Mas a gente mostrou aqui nesse curso que para organizar a milícia fascista é muito longe de ser a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque elas já existem.
Tem o exército aí, tem a polícia militar. Polícia militar o que é? Milícia democrática? Tem um monte de coisa. Em todos os momentos que eles precisaram usar alguma violência, apareceram esses grupos paramilitares aí para atacar a esquerda. O que aconteceu em São Paulo em junho de 2013? Apareceram uns grupos de extrema-direita lá que visivelmente eram elementos da polícia, de forças armadas, que atacaram a esquerda. E a esquerda, logicamente, que nunca pensou no assunto, que vive no mundo da lua, vive com a cabeça enterrada debaixo da terra, diante da ofensiva da direita, queria recuar. Queria recuar? Não, recuou, né? Então, quer dizer, não vamos pensar... Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter absolutamente claro aqui nesse curso é que o que nós estamos vendo aqui não tem nada de sobrenatural. Esqueçam aquele filme do Hitler, com aquela música sombria atrás, que procura mostrar, né, as forças obscuras. As forças obscuras são o Jair Bolsonaro, Mourão, Augusto Heleno, o dono da Riachuelo. Você vai lá na Riachuelo e encontra o cara, ele não parece uma força obscura. Ele parece um burguês besta lá. Mas ele é a força obscura. O dono da Ambev, o dono da Centauro, né? O dono daquela boate lá, como é que chama? Em São Paulo, a Ramas, que é um bordel também. O bordel faz parte do decor fascista em todos os lugares. Tem que ter um bordel. Aí o Silas Malafaia. A gente olha e fala assim, não parece o exército do mal. Não, mas não parece, mas é o exército do mal. É direita. Direita é que se o pessoal tivesse vivido na época da ditadura militar brasileira, eles já iam saber que isso daí é a direita brasileira, a extrema-direita fascista brasileira. Eles são assim. Né? Os generaiões eram uma coisa horrorosa. Que não era... Tinha um monte de Bolsonaros aí. Bolsonaro não é uma personagem estranha ao panorama político brasileiro. E depois também você não precisa de ninguém sobrenatural. Você pega aí um maluco e pronto. Está cheio de maluco na sociedade capitalista. No final das contas, os generais, os coronéis vão controlar a tropa lá. Em muitos casos, nós vamos analisar isso depois, né? Não precisa nem montar muita milícia fascista. Põe o soldado lá e pronto. Precisa ver o grau de desagregação da sociedade capitalista numa situação dada, né? Rui. Vamos lá? Rui, essa dissidência do Esse Partido microfone, Socialista... Desculpa um minutinho, esse microfone está muito baixo, eu não escuto o que o pessoal fala. Rui, essa dissidência do Partido Socialista aí, foi a maioria que foi para o PSDI? Não, uns 40%. Uns 40%. E esse pessoal do Partido Socialista, eles apoiaram a matança dos seus colegas e ex-colegas? A liderança do Partido Social Democrata e uma parcela dos próprios social-democratas apoiaram. Uma parte nem se deu conta direito do que estava acontecendo, né? É um fenômeno também meio complicado, né? Falaram que os comunistas, né, espartaquistas, tinham organizado uma insurreição, o exército tinha esmagado a insurreição, esse tipo de coisa. Então, logicamente que o panorama era confuso, né? E foi tudo feito com uma certa rapidez. E os grupos paramilitares, Freikorps, milícias
de tipo fascista, elas atuavam assim de maneira mais ou menos independente, como se não fosse o governo que estivesse fazendo aquilo lá, né? Que é a função da milícia, é isso daí. É alimentar a ilusão de que o governo é neutro, né? Então isso aí leva, inclusive, um monte de gente. Na Itália aconteceu muito. Os fascistas atacavam e os socialistas pediam para o exército vir lá defender eles, que era uma política boba, né? Mas baseada na ilusão de que os fascistas são uma coisa, o Estado são outra. Por isso que se formam essas milícias separadas, né? A função delas é justamente essa: não comprometer inteiramente o Estado com aquela violência toda. Rui, eu não entendi o nome da terceira social-democrata que conteve a Como é que é? Revolução. O nome da terceira pessoa que você falou, teve o cara que saiu correndo, o Noski, e teve o outro. Aí eu não peguei o nome dele, não entendi. Bom, não, Que falou que eu ia não sei qual que você pegou. falou que ia tornar a Alemanha, fazendo a Alemanha o que os bolcheviques fizeram na Rússia. Bom, as três pessoas, eu não sei direito quem que você está falando, mas as três pessoas que eu mencionei foram Noske, foi o Friedrich Ebert, que foi o presidente da República, e o velhinho, o Philipp Scheidemann. Rui, a gente viu no caso da Itália e da Alemanha, em ambos as Forças Armadas têm esse papel aí de organizar a milícia fascista, né? E qual que era a política tanto do PSDI quanto do PSI a respeito das Forças Armadas? Eles disputavam a baixa oficialidade? Tinha membros do PSDI que eram das Forças Armadas? Ou eles simplesmente deixavam totalmente de lado, não tinham nenhuma política para os soldados, para as Forças Armadas? Não, em vários momentos todos os partidos tiveram política para as Forças Armadas. Claro que para o Partido Socialista nesse momento, onde ele já era um partido integrado com a burguesia, a política era para os oficiais das Forças Armadas. Acabou? Intervalo? Olá, estamos retornando aqui para continuar a sexta aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, da 43ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Queria dar o recado que amanhã o curso, a sétima aula, né, do curso vai acontecer também às 10 horas da manhã. Então você que está aqui presente, você que está assistindo a gente ao vivo, fique ligado, às 10 horas da manhã começa a sétima aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Bom, e agora a gente continua a exposição com o companheiro Rui Costa Pimenta, que nessa sexta aula, com o tema sobre a Alemanha. Bom, vamos lá, companheiros. Bom, o movimento fascista na Alemanha vai surgir desse ambiente que a gente descreveu aí, né? Nós temos que notar aqui um dado que facilitou muito a formação desses grupos paramilitares e tudo mais, que são as milícias fascistas, que foi o fato de que a guerra havia absorvido uma enorme quantidade de pessoas. Essas pessoas haviam sido treinadas militarmente. Havia muitos soldados, ex-soldados, que participaram dos combates, que voltavam à vida civil, e isso daí criava aí, digamos assim, uma reserva de mão de obra fácil para esses acontecimentos. Não vamos tirar a conclusão de que as coisas aconteceram por causa disso, porque não é verdade, né? Isso simplesmente foi um fator
que facilitou o aparecimento dessas organizações de tipo fascista. Nós já vimos que na Itália, além dos fascistas propriamente ditos, havia outras milícias ali que atacavam os operários e tudo mais. Na região agrária, como a gente sabe muito bem, sempre tem esses grupos, esses bandos que atacam os trabalhadores agrícolas. Isso aí é uma coisa natural, era não só na Itália, como é no Brasil, como é natural no mundo todo. Por isso também a região agrária mais, como é que se diz, facilita isso daí. Bom, o fascismo alemão ele surge de um acaso, né? Que é o seguinte: um cabo das Forças Armadas Alemãs, Adolf Hitler, espião dos serviços de inteligência das Forças Armadas, ele é encarregado de participar e espionar a reunião de um determinado partido, que tem o nome de Partido Socialista, Partido Operário Socialista, né? Que vai vir a ser... Perdão. O futuro Partido Operário Nacional Socialista Alemão. Sigla em português, né? A sigla mais conhecida é a sigla em alemão, mas que aparece em vários lugares. MS APD. Ele vai numa reunião que está sendo realizada num bar, né? Numa cervejaria. Uma reunião de boteco, né? Mostra que a direita pequeno-burguesa, ela gosta tanto de boteco quanto a esquerda pequeno-burguesa, né? Ele vai na reunião, na cervejaria, e ele se dá conta, né, que se trata de um partido de direita, nacionalista, com uma série de ideias mirabolantes, fundado por um tal Drexler. Né? Como é que se diz? Um intelectual do baixo clero, que, como acontece com muita frequência nas classes médias, tanto de direita como de esquerda, fica aí com uma série de divagações sobre as coisas mais esdrúxulas, né? Salvação do mundo, como é que nós vamos endireitar a Alemanha e tal. Se vocês olharem para a extrema-direita brasileira, mas também na esquerda e até na extrema-esquerda, vocês vão notar que muitos desses elementos bizarros estão aí, se agrupam aí, né? A turma do Bolsonaro é toda bizarra. Então, Hitler, que também não deixava de ser bizarro, né? Apesar de ser soldado, porque o soldado é uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, chega aí e encontra esse partido, se interessa pelo partido, porque ele acha que as ideias do partido coincidem com as ideias dele, e ele começa a participar, né? Bom, um esclarecimento, né? A direita brasileira, que, sendo bizarra, não pode deixar de ter uma série de coisas bizarras, inventou que o nazismo era um partido de esquerda por causa do nome do partido. Né? O nome é até bem esquerdista, Partido Operário Nacional Socialista Alemão. O que eles não entendem, né? Em primeiro lugar, é que o importante no nome desse partido é o N, nacional. Partido nacional, nacionalista, em países como a Alemanha, automaticamente é um partido de direita. Né? Se vier enfeitado de comunista, hiperrevolucionário, terrorista e tal, pode esquecer todo o resto. O nacional é que é o
a chave da questão, né? Inclusive o próprio Hitler, ele, quando ele adquire uma posição de liderança no partido, ele mesmo declara que ele não gosta do nome do partido, por causa do Partido Operário Nacional, Socialista e tal, ele não gosta disso. Mas ele acha que não deve mudar porque já estão trabalhando faz um tempinho com o nome e vamos deixar o nome aí. Bom, uma pergunta interessante é o seguinte: por que um partido de direita vai se chamar Partido Operário Socialista? Porque justamente nós temos que entender que quando esse partido é formado, na época da Revolução Alemã, o socialismo está com todo o cartaz. É completamente dominante na política alemã. Por isso, a extrema-direita, que é demagoga, né, que gosta de fazer discurso e falar coisas simplesmente para atrair uma determinada parcela da sociedade, adota o nome de Partido Operário Socialista, para concorrer justamente com os partidos socialistas que existem na Alemanha. Eles acham que socialismo dá para você usar como demagogia. Já comunismo, naquela época, não, porque automaticamente você era identificado com a União Soviética. Então, o nome já é uma coisa tipicamente fascista. Quer dizer, é uma mentira esse nome. O partido não é socialista, não é operário. A única coisa é que ele é nacionalista alemão, Partido Nacionalista Alemão. Bom, Hitler se destaca como orador, né? A gente viu a cenografia hitleriana, né? Nós temos que entender que quando você vê aquele discurso do Hitler, que ele faz assim, né? Metade disso é histeria e metade disso é teatro, né? Vocês podem ter certeza que ele ficava lá na frente do espelho e tal. E ele, logicamente, que ele tinha como modelo o nosso querido Mussolini, que era super teatral na hora de fazer o discurso, né? O Mussolini, ele tinha esse gesto assim, com o punho fechado, né? Como se eu vou te dar uma porrada e tal. Os socialistas não vão conseguir e tal. Aí o Hitler já criava um outro teatro. Isso daqui é importante que todo mundo entenda, porque a maior parte das pessoas cai no conto do misticismo e do messianismo fascista. É um teatro. Na época, inclusive, toda essa teatralidade levava o pessoal a subestimar os fascistas, né? Um francês, por exemplo, depois que o Mussolini já estava no poder, chamou o Mussolini de César de Carnaval. Quer dizer, ele tinha aquela pompa, né, de César, mas na verdade era um carnaval, uma pantomima, uma palhaçada, né? Muita gente considerava mesmo isso aqui uma palhaçada, feita para impressionar os mais ingênuos, o povo ignorante, essa coisa toda. E muita gente não levava a sério mesmo. Já nós, nessa altura do campeonato, que já passamos aí por 20 mil filmes de nazismo, onde o nazismo é apresentado assim como uma coisa demoníaca, a palhaçada nazista adquire um tom sinistro e demoníaco mesmo. Tá? Mas nós temos que entender que é pura encenação, que era tudo cuidadosamente montado para impressionar os mais simples, intimidar os inimigos, que aqueles desfiles eles eram feitos de caso pensado, não é que fosse nada assim natural dos fascistas. Uma das táticas dos fascistas, que é o Mussolini que introduz e que vai ser usada por muitos fascistas, inclusive pelo Hitler, o que era? Os desfiles.
as passeatas fascistas, né? Então, por exemplo, para intimidar o adversário, ele juntava aquele monte de fascista, tudo de uniforme, né? E saiu marchando pelas cidades, com as bandeiras, gritando, aquela coisa toda. Um teatro para intimidar o adversário, assustar a população, que vê aquele negócio e fala, nossa, olha só, né? É um exército, todo mundo com cara de mal, né? O Mussolini inventou, inclusive, restabeleceu o que ele chamava de passo romano no exército, né? Porque o exército, em geral, marcha assim, né? Levanta o joelho e marcha. O passo romano, ele era assim, a pessoa levanta a perna dura, né? Então é assim, pá, pá, pá. Isso aí causa uma impressão mais forte, né? Então tudo isso daí era um teatro. O Hitler era, numa certa medida, ele era doido, numa certa medida ele era um ator. E ele era como o Mussolini também, ele era uma pessoa com um sentido político. Quer dizer, ele não era um bate-pau aí que queria simplesmente bater nos outros. Ele tinha a ideia de que a política é a luta pelo poder, que a política implica na organização de um partido, etc. e tal. Uma coisa que a gente vê aqui é a seguinte: na Alemanha, o fascismo já começa como partido político. Ele não passa pela fase que atravessou o fascismo italiano de ser um movimento não partidário. Né? Quer dizer, a experiência aí já havia sido concluída, já havia sido superada, e, portanto, eles já aparecem como um partido político. Esse partido político também, né, imitando Mussolini, cria a sua milícia fascista. As seções de assalto, Sturmabteilung, seções de assalto, conhecidas pelo nome de SA, que, diferentemente dos fascistas italianos, colocam uma camisa preta, esses aqui colocam uma camisa marrom, parda. E a função dessas seções de assalto é procurar dominar a rua, procurar intimidar os operários, etc. e tal, como fez o fascismo alemão, italiano. Logicamente que o fascismo, antes de chegar ao poder, passou a reprimir sistematicamente todas as organizações operárias. O fascismo alemão já não consegue essa proeza, né? Embora consiga se impor sobre o movimento operário, porque, logicamente, que o Partido Socialista e o Partido Comunista atuam de uma maneira muito frouxa e sempre subestimando o perigo do fascismo, apesar de que na Itália os fascistas tinham feito o que tinham feito. Em 1924, quando esse movimento já está um pouco mais forte, o Hitler, os dirigentes fascistas e mais um punhado de militares decide dar um golpe de Estado, né? Eles reúnem os fascistas numa cervejaria de Munique, sempre a cervejaria, né? Cervejarias são famosas na Alemanha até hoje, né? Os alemães são grandes bebedores de cerveja.
reúne o pessoal na cervejaria para tomar de assalto o poder político em Munique. Né? Esse acontecimento ficou conhecido como o golpe da cervejaria, que é um pouco ridículo, né? Mas aí tem o combate com as forças armadas e o Hitler percebe que não é tão simples assim você tomar o poder, que você precisa de mais café no bule, mais apoio, né? Que não é porque o Mussolini tomou o poder lá, aparentemente. Eu imagino que essa tenha sido a interpretação dos fascistas alemães, né? O Mussolini juntou lá os camisas pretas, marchou em Roma, tomou o poder. Então, nós vamos juntar aqui os nossos camisas marrons e vamos tomar o poder aqui em Munique, na Baviera. E aí isso aí fracassou de uma maneira catastrófica. Né? Uma coisa que aparece nesse golpe da cervejaria já é a íntima relação do Hitler com os altos comandos das Forças Armadas. Alguns importantes oficiais das Forças Armadas, inclusive um dos dois dirigentes da Alemanha durante a guerra, participam do golpe da cervejaria. Quer dizer, aí também se desfaz o mito de que o fascismo é aquele movimento que põe o Hitler com aquele discurso esquisito dele, conquista a população e chega ao poder. Não tem nada a ver. Ele já começou a coisa toda com apoio dentro das Forças Armadas. Muitas das pessoas que vão fazer parte do Partido Nazista são ex-militares. Tá? Inclusive a pessoa muito importante que forma os grupos de SA. Vamos colocar a foto dele aqui. Vocês notem a pose, né? A pose grandiosa, né? Esse cidadão é o Ernst Röhm, um ex-militar, um ex-comandante militar, que organiza as tropas de assalto hitlerianas da mesma maneira que o Mussolini organizou as suas tropas fascistas na Itália. Né? Uma coisa que ninguém se dá o trabalho de explicar, porque a discussão sobre o fascismo é uma discussão na estratosfera. É que, logicamente, essas tropas de assalto, o cidadão não era que ele estava lá de graça. Né? Ele era dono do bar e aí ele ia na tropa de assalto. Não. Eram pessoas que recebiam salário para estar na força de assalto, na tropa de assalto. E quem que pagava esse salário? A burguesia, setores da burguesia que apoiavam os fascistas. Para a burguesia, nesse momento, primeiro os fascistas eram uma reserva, porque eles olhavam o que havia acontecido na Itália e achavam aquilo muito bom. E falavam, precisamos do nosso próprio Mussolini, da nossa própria milícia fascista. Então eles estimulavam, não estimulavam só o Hitler, estimulavam outros grupos também. Quer dizer, finalmente, é assim, a burguesia investe e vê o que vai dar certo, o que vai funcionar de fato. Né? E, por uma série de características, funcionava o fascismo hitleriano, o nazismo, o partido nazista. Mas, nesse momento, a função do partido nazista era mais ou menos atuar como um grupo organizado de fura-greves e de luta contra a classe operária alemã, né, num momento de certa normalidade. Bom, o Hitler é preso, juntamente com uma pessoa muito próxima dele, que é o... Agora escapou o nome. Bom, secretário dele, né, cidadão que depois vai fugir para a Inglaterra. E ele escreve na cadeia o famoso livro dele, Minha Luta.
que é quase certeza que quem escreveu o livro mesmo foi o outro, orientado pelo Hitler. Hitler não era, como Mussolini, um jornalista. Né? Mussolini, inclusive, era uma pessoa bem mais culta do que o Hitler. Né? Mussolini tinha passado aí por uma escola. Ele não era militar, que nem o Hitler, né? Ele era militante socialista, ele tinha recebido toda uma educação intelectual mais abrangente. O Hitler não, era um soldado, né? Logicamente que lia e tudo, mas, por exemplo, nunca foi um jornalista, ele era apenas um orador. Né? O que ele escreveu de importante é esse livro e tudo mais. No livro ele descreve uma série de loucuras aí sobre como o mundo deveria ser, mas ele também explica qual é o método organizativo e a tática dos fascistas, copiando o fascismo alemão. Né? Ele fala, por exemplo, que eles haviam testado e haviam comprovado que se você tem um grupo de 80 pessoas decididas, né, invade uma assembleia operária aí com umas 400, 500 pessoas, 1000 até, agressivamente você consegue dispersar essa assembleia e o pessoal não reage e você vai tomando conta do espaço. Ele explica isso aí muito claramente, né? Isso é outra coisa também que quando o pessoal vai discutir a filosofia metafísica do totalitarismo, eles também não explicam isso daí. Que é parte do mundo real, não é parte do mundo da fantasia, né? Então, quer dizer, ele percebia a debilidade do movimento operário diante da violência fascista. Ele tira a conclusão, logicamente que essa conclusão não é tirada sozinho, né? Ninguém tira simplesmente conclusões sozinhos, de que eles precisam ganhar um apoio de massas para poder realmente, né, aspirar ao poder político. Então, quando ele sai da cadeia, o Partido Nazista se orienta, além de continuar com as agressões e tudo mais, ele se orienta para uma atividade de tipo eleitoral. Uma atividade de tipo eleitoral que não é bem sucedida, né? E que fica aí na sombra da social-democracia o tempo todo. Para piorar a situação, a Alemanha sofre aí outras convulsões políticas, né? Nesse meio tempo, entre a Revolução de 1919 e a crise de 1929, nós temos aí uma tentativa de golpe militar, que é frustrada, né, pela greve geral dos trabalhadores. Os trabalhadores enfrentam a greve geral, enfrentam o golpe militar fracassa. Há uma situação revolucionária que o Partido Comunista deixa escapar em 1923. Né? Haveria muita coisa para a gente contar aqui sobre esse desenvolvimento, mas o nosso foco não é esse. Né? Quer dizer, a classe operária, como acontece na Itália, mas num prazo muito mais alongado, ela faz várias tentativas, aí se coloca numa posição revolucionária, onde a política errada do Partido Comunista, no começo, por inexperiência, né, e depois por causa do stalinismo, e a política covarde da social-democracia, fazem com que esses movimentos todos fracassem. Né? E, logicamente, que essas derrotas que a classe operária sofre, a confusão, tudo isso faz com que o fascismo encontre um terreno relativamente propício para se desenvolver. A situação política na Alemanha ela muda drasticamente para ficar parecida com a situação italiana em 1930. Não, perdão. Em 1929.
a crise de 1929, que é a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ela abala profundamente a estabilidade do capitalismo e do regime político alemão. A burguesia percebe que agora é uma questão de tempo, né, para que a classe operária se levante numa ação revolucionária e mais, né? Mesmo que a classe operária se levantar numa ação revolucionária e ela for esmagada como aconteceu em 1919, ela vai voltar a se levantar porque a crise não tem saída. A crise de 1929, ela, digamos assim, é o ápice da crise capitalista. O desemprego vai às alturas, as empresas começam a ficar paralisadas, a situação é extremamente dramática. Então vejam bem, esse aspecto que é um aspecto decisivo. Não é que a burguesia se enfrenta com uma revolução. A burguesia vê toda a situação como um beco sem saída. Então ela olha e fala assim, nós temos que assumir o controle da situação. Por isso é que o fascismo vai se desenvolver. Trotsky, sobre esse problema, ele fala uma coisa muito importante, muita gente não considera, que é o seguinte, em 1940, quando ele escreve o Programa de Transição, ele fala que o fascismo e as frentes populares, ele está se referindo à França, que nós vamos ver amanhã, e à Espanha, que nós vamos ver semana que vem. São os últimos recursos da burguesia diante da Revolução Proletária. E aí ele faz a seguinte explicação que é muito importante. Esses recursos, no final das contas, não são mais do que sucedâneos. Quer dizer, em vez de resolver o problema, você usa um quebra-galho. É isso que ele quer dizer. O fascismo, as frentes populares e tudo, diante da crise do capitalismo, não são mais do que um quebra-galho para resolver a situação de maneira temporária, porque a situação é dramática e vai explodir. Então, o fascismo é como ele fala, um recurso desesperado, que não tem nenhuma garantia de sucesso, para controlar a situação por um determinado período. A crise de 1929 mostra para a burguesia alemã que havia conseguido controlar a crise através de uma frente popular, ou seja, através do Partido Socialista durante todo esse período, que ela já não vai conseguir controlar a crise por esse meio que é preciso partir para o recurso do fascismo. Quer dizer, o fascismo aparece assim, não como uma loucura da sociedade, mas como o resultado de um cálculo político cuidadosamente pensado pela classe dominante alemã. A partir de 1929, o fascismo conhece um desenvolvimento vertiginoso. Se ele era um partido minoritário, na eleição de 1930, eles passam aí de, 100, 200 mil votos para quase 1 milhão de votos, 8 milhões de votos. Eles têm um crescimento de 10 vezes a votação que eles tinham tido antes de 1930. Como é que alguém consegue uma votação de 10 vezes? Bons discursos, suástica, bandeira? Não. Eleição é dinheiro. A burguesia injeta um dinheiro muito grande nesse partido para ele crescer. Esse fenômeno é apresentado assim como a loucura das massas, não sei o quê, neurose, essa coisa toda. Na verdade, não é neurose nenhuma. O que há aqui é uma operação de tipo eleitoral e financeira para fazer com que o fascismo se aproxime do poder político, da parte de setores da burguesia. Depois nós vamos ver que
Vários industriais e empresas importantes financiaram Hitler antes dele chegar ao poder e se beneficiaram do poder dele depois que ele chegou ao poder. Quer dizer, não há nada de misterioso nisso daí. O fascismo começa, então, a ser uma ameaça. A burguesia, antes que a situação se transforme numa situação incontrolável, ela decide jogar a cartada do fascismo. Né? O regime parlamentar entra em crise, determinados setores da burguesia, como aconteceu na Itália, que nós vimos, procuram controlar o regime, né? Mas a onda fascista vai crescendo com o apoio extraordinário da burguesia. Até que o Hitler tome o poder em 1933. Bom, aqui tem uma parte da história que é muito importante, que é o seguinte, né? A gente viu na questão da Itália. E o movimento operário e a esquerda? Se você conversa com gente de esquerda, eles vão falar que você precisa estudar a história para aprender da história. Mas o que a gente vê na Alemanha é exatamente o contrário. O pessoal não consegue assimilar uma única lição daquilo que aconteceu na Itália. O Partido Socialista, nesse momento já reunificado, né, PS, Partido Social Democrata Alemão, primeiro ele ignora o fascismo. E depois ele procura alimentar a fantasia, como eles alimentaram na Itália, que se você tiver um jeitinho, você enquadra o fascismo no regime democrático, né? Assim como a operação de colocar um leão numa gaiola, né? De passarinho. Totalmente inviável. Em momento nenhum eles chamam os trabalhadores a se mobilizar para enfrentar nas ruas os grupos fascistas, violentos, né? E se dedicam à política, logicamente, que parlamentar, eleitoral, etc. e tal. Exatamente igual que na Itália, sem tirar nem pôr. Até com as mesmas frases, até com frases parecidas, como aquela de que é preciso ter a coragem de ser covarde, né? Como os alemães são mais... Como o Trotsky fala, né? Os italianos têm mais temperamento. Então os alemães fazem umas frases assim mais cinzentas, né? Precisamos ter paciência de esperar, que na verdade significa vamos apanhar e não vamos reclamar muito e vamos torcer para que a situação melhore, né? Na verdade significa isso. Aqui nós temos um outro problema também, que é o quê? Nesse ponto a Alemanha é mais parecida com o Brasil. Esse partido era o partido do governo. Ele estava em vários postos governamentais e tinha ocupado a presidência da República várias vezes e depois tinha sido primeiro-ministro várias vezes, era praticamente identificado com o governo. Então, logicamente que a propaganda nazista, ela vai no sentido parecido com o que foi a propaganda da extrema-direita no Brasil, né? O PT destruiu o país e assim por diante. A mesma demagogia super barata. Eles culpam a social-democracia pela derrota na guerra, né? Os próprios militares que tinham sido derrotados na guerra culpam a social-democracia pela derrota. Culpam a social-democracia por ter assinado o Tratado de Versalhes. Culpam a social-democracia pela crise econômica e assim por diante. Então começa uma campanha que é puramente demagogia, né? O governo é ruim, nós temos que renovar o país, né? Estabelecer uma nova era ao melhor estilo que a gente conhece do bolsonarismo, que é uma versão assim meio requenguela desses fascismos, né? Só que isso logicamente facilitava a tarefa
dos fascistas, porque se tratava de atacar um partido que era identificado, podia ser identificado com uma certa facilidade, com os problemas do país e as mazelas do governo, né? Nós temos que lembrar que os fascistas, um dos grandes recursos táticos do fascismo era se apresentar como uma coisa que não tinha nada a ver com tudo aquilo que está aí, né? Por exemplo, o Mussolini era aliado de toda a podridão política que tinha na Itália, mas nos discursos, no jornal do fascismo e tudo mais, na propaganda fascista, ele criticava todo mundo, né? É uma operação muito parecida com essa do Bolsonaro. O Bolsonaro é do baixo clero da podridão política nacional. Só não vê isso daí, não sabe isso aí, que ele é totalmente cego, né? Ele é um politiqueiro aí, vagabundo, que nem 60% desse Congresso Nacional, prefeitos e tudo, é um elemento muito participante nessa politicagem. Aí, num dado momento, ele aparece assim como sendo, principalmente a partir da campanha que derrubou o governo da Dilma Rousseff, ele aparece como paladino e opositor a tudo que existe no governo, partidos tradicionais, etc. e tal. É uma farsa. E a mesma farsa era encenada pelos nazistas, né? Só que os nazistas, assim como o Bolsonaro, tinham uma facilidade de fazer do Partido Socialista um alvo. E o alvo deles era mesmo o Partido Socialista. E como o partido estava no governo, isso aí facilitava o trabalho dos fascistas alemães. Perguntas, companheiros? Em janeiro de 2018, militantes do PCO são detidos por colarem cartazes contra a prisão do Lula. Os detidos relataram que os policiais elogiavam Bolsonaro. Aí você, Rui, disse na época que está se formando uma polícia política. Mas já em setembro de 2016, foi descoberto como infiltrado das Forças Armadas William Botelho, que foi responsável direto pela prisão de dezenas de estudantes em manifestações fora Temer. Esse caso do infiltrado das Forças Armadas também é um exemplo de polícia política? Como funcionam as polícias políticas? Bom, os dois casos são casos de ação política pelos organismos do Estado. Ação política contra a esquerda, né? Ação política em geral. Isso daí já diz, né, que o aparelho do Estado, as Forças Armadas, as polícias, Polícia Federal, Guarda Civil, Polícia Civil Metropolitana, Polícia Civil, todos esses setores têm sofrido aí uma reorganização e uma doutrinação anti-esquerdista, que na época da ditadura militar seria chamada de anticomunista. No fundo, é a mesma coisa, porque se trata do quê? De atacar os trabalhadores, a população pobre. Esse é o verdadeiro alvo, né? Então, nesse sentido, nós já temos um quadro relativamente definido. Esse cidadão que estava infiltrado, até hoje o caso não foi esclarecido. Ele jamais poderia estar lá. Ficou tudo por isso mesmo. Eu li uma vez que os fascistas tiveram um papel importante na repressão à Revolução Alemã, quando ela já estava em refluxo na Baviera, quando acho que foi o Ebert, ele tentou instaurar, pelo menos de maneira retórica, a República Soviética da Baviera. E a burguesia fez uso de grupos fascistas para reprimirem o movimento operário na Baviera, que foi justamente onde foi criado o Partido Nazista e onde o Hitler atuava.
Isso daí me parece que nesse ponto localizado tem uma certa semelhança com o nascimento do fascismo na Alemanha. Na Itália. Na Itália. Poderia falar um pouco sobre isso? Não, esse daí era comum. Né? Os grupos fascistas eles eram usados como uma tropa de choque que atuava em momentos mais tensos da mobilização operária. Sem falar que eles também atacavam manifestações pacíficas dos socialistas, né? Atacavam comícios eleitorais, era uma coisa corriqueira isso aí. Muita gente acha, por exemplo, que para você chegar nesse ponto precisa de uma longa trajetória complicada. Não. Isso aí pode começar a acontecer do dia para a noite. Os casos que nós conhecemos no Brasil, eles são os lampejos. Mas é assim, não é? Tudo começa por pequenos sinais. Você está num dia bonito, claro, de repente começa a aparecer umas nuvens esquisitas. Dali a pouco sai um raio. E quando você vê, está uma tempestade enorme. É tudo assim. Tem que prestar atenção nos sinais, né? Quando a nuvem começa a ficar estranha, você já fala, aí, vai chover, vamos tomar as providências cabíveis. No caso do Brasil, já tem nuvens. Né? Não tem raio, não tem... E a gente não deve ficar simplesmente olhando a caravana passar, porque isso daí vai dar um resultado muito negativo. Eu queria perguntar sobre a formação ideológica do Partido Nazista. Qual que são as correntes que deram origem? Qual que é a influência do sindicalismo revolucionário e das outras correntes esquerdistas que influenciaram o fascismo italiano nisso, se é que tem uma? Não, acho que mais é isso, porque para fazer um comentário sobre a ideologia nazista, qual que é a origem disso? A ideologia nazista é o tradicional da extrema-direita. É o nacionalismo, basicamente. E aí os nazistas eles desenvolveram isso de uma maneira mais própria, com o nacionalismo se transformou em racismo, né? No caso italiano, você tem muito nacionalismo, mas o racismo não é um elemento que se destaca. Ele existe. Porque todo tipo de nacionalismo de nações opressoras, ele tem embutido o problema do racismo. Né? Então, o Hitler foi que começou a levar isso a um ponto de maior intensidade. A burguesia alemã, logicamente, ela tinha feito anteriormente toda uma campanha que a gente precisa entender no sentido de afirmar a superioridade da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha ela chega na disputa dos mercados mundiais, como país imperialista, ela é o último país a chegar. Então, existe uma campanha ideológica muito acentuada no sentido de mostrar que, embora o país esteja numa posição de inferioridade diante da Inglaterra, dona do mundo, dos franceses e tudo, né? A burguesia pensa assim, precisamos levantar o moral do pessoal falando que nós somos os mais poderosos. Então, eles começam com umas ideologias, né, no sentido de mostrar essa superioridade, que vai se desenvolver até a ideologia do nazismo. Por exemplo, esse livro que nós mencionamos aqui do Weber, o sentido dele é esse daí. O livro deveria chamar o seguinte: por que os alemães são superiores aos outros povos? Aí alguém deveria responder: porque você se sente inferiorizado e você quer botar banca, mesmo sem ter todo esse cacife aí, para você poder, né, entusiasmar o pessoal para disputar o espaço político. Né? Por exemplo, o livro dele é besta pelo seguinte: ele fala assim, que o protestantismo, por uma série de características,
é a ideologia que ajuda a desenvolver o capitalismo, daí o poder do capitalismo alemão, etc. e tal. Mas o capitalismo já havia se desenvolvido sob o catolicismo em vários países. E um dos países mais importantes do mundo naquela época é a França, que é um país católico, né? Essa ideologia alemã, da pseudo-superioridade do alemão, que se sentia inferior, ela vai ser retomada por outro povo que também se sente inferior, que são os norte-americanos. Os dois povos que falam isso daí, da superioridade moral, né? Aqueles evangélicos norte-americanos, tudo, são povos que sempre tiveram um papel relativamente secundário na política internacional. Enquanto que os ingleses, as colônias inglesas, pegavam metade do planeta Terra, o norte-americano não tinha uma ilhota lá para mostrar de colônia. Os franceses, o povo mais culto do mundo, com grandes artistas e tudo, filósofos, rapaz, e os norte-americanos, um povo relativamente ignorante, né? Então, essa ideologia da superioridade racial é, na verdade, uma compensação para a inferioridade real. Curiosamente, isso aí acabou influenciando muita gente no Brasil, né? Aí sempre aparece um tonto aí falar que não, o Brasil não é desenvolvido porque é católico, porque foi Portugal, né? Porque não sei o quê, porque isso, porque tudo bobagem. É uma história para boi dormir que na Alemanha tinha importância para... É que nem aquele pessoal que vai para um jogo de futebol difícil, que o cidadão não vai ganhar, fala, não, nós vamos ganhar, daí o pessoal grita, né? Vamos ganhar, né? Para a pessoa ficar animada, né? E desembocou no nosso querido Adolf Hitler, que já levou a coisa ao extremo, né? A raça ariana superior, essa baboseira toda, né? Aí a raça ariana superior, a ironia da história do Hitler é o seguinte, ele considerava, né, que os povos eslavos eram mais inferiores do que os judeus, né? Que na União Soviética, etc. e tal, o povo você não tinha simplesmente que conquistar, você tinha que reduzir toda a população à escravidão, porque esse pessoal era tão inferior, mas tão inferior, que não merecia mais do que ser escravo dos alemães. E aí quem que derrota o Hitler? Os russos. Não é uma ironia? Tanta superioridade, levaram uma coça dos russos. Uma das imagens mais bonitas da Segunda Guerra Mundial é quando o exército alemão, né, de centenas de milhares de homens, se entrega para os russos. Então tem uma foto onde tem uma enorme estrada, uma avenida, não sei, os alemães todos desarmados, passando assim, e do lado os soldados soviéticos armados levando aquele monte de soldados para um campo de prisioneiros russo. Quer dizer, muita superioridade para nada, né? Na hora H, veio o russo lá, todo inferior, e deu-lhe uma coça que acabou com todos os sonhos de poder do Hitler. Por isso a gente não deve acreditar em bobagens, né? Eu queria saber um pouco sobre a linha política do partido nazista antes do Hitler chegar e se a chegada dele no partido mudou a política do partido. Não entendi. Se a chegada dele o quê? Se a chegada dele no partido alterou a linha política do partido. Se antes o partido tinha alguma política diferente e a chegada dele alterou isso. Não, o partido nazista, antes do Hitler, primeiro é uma coisa recente. Era um empreendimento de um intelectual, que eu falei do baixo clero da intelectualidade alemã, cheio de ideias extravagantes e tal, um cidadão chamado Drexler. Mas era um grupo de discussão. Eles ficavam discutindo lá fórmulas maravilhosas
para a Alemanha, para o nacionalismo alemão, a questão dos judeus, a questão disso, daquilo, um monte de teorias perfeitamente absurdas, mas que contentavam a alma desses pequenos burgueses alemães que, depois de terem perdido a guerra para a França, né, se sentiam mais por baixo do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, quando o Hitler aparece fazendo discurso, ali, como é que se diz? Dando shows de histeria e tal, esse Drexler ele fala que o Hitler é o profeta da nova Alemanha. Bom, e o Hitler certamente tem uma grande vantagem sobre ele. Ao invés de ficar fazendo reunião em cervejaria, o Hitler começa a fazer um trabalho de agitação. Faz assembleias, faz esses discursos aí, começa a levantar palavras de ordem, começa a formular e agir como um partido político. Muito doido, mas um partido político, né? É importante, inclusive, entender isso aí, que o negócio era muito doido. E muita gente achava que era muito doido. Por que é importante entender isso? Para que a gente não seja pego também por preconceitos. O fato de que o cidadão seja muito louco não quer dizer que ele não vai conseguir fazer um monte de coisas ruins, principalmente com a ajuda de capitalistas e de militares e tal. Outra coisa que a gente não deve acreditar é que a burguesia não está disposta a usar os malucos contra o movimento operário. Ela está disposta a qualquer loucura. Se a coisa enfeiar, apertar, eles lançam mão de qualquer recurso. Rui, já se falava em neoliberalismo nesse momento? Essa é uma boa pergunta, porque eu esqueci de falar sobre isso no caso do Mussolini. E tem mais. O neoliberalismo pode ser chamado de um recurso quebra-galho que o Trotsky falava para salvar o capitalismo? Não. O liberalismo, o neoliberalismo, não é um mero quebra-galho. De um ponto de vista geral, é a própria política da burguesia. Os grandes capitalistas, eles gostam desse liberalismo, que é um liberalismo fajuto, né? No século XX. O liberalismo significa o seguinte: a gente proíbe todos os outros, mas para nós, liberdade total, né? Essa é a ideologia. Eu esqueci de falar, olha que coisa. Esqueci de falar da ideologia liberal do Mussolini. Deixa eu ler para vocês aqui duas passagens interessantes sobre o programa econômico do Mussolini, que também se espalhou por aí um mito, né? De que o fascismo é uma ideologia intervencionista. Só um minutinho. Veja essa frase aqui, característica do Mussolini, um pouco antes dele tomar o poder, quando ele já havia jogado para fora toda a ideologia
pseudo-socialista do fascismo, né? A declaração é boa porque ela é muito explícita. Ele fala que o futuro é capitalista, ele fala. O capitalismo está apenas no princípio da sua história. A verdadeira história do capitalismo começa agora, com ele, né? Aí ele diz o seguinte: é necessário abolir o Estado coletivista, tal como a guerra nos transmitiu pela necessidade das circunstâncias, e voltar ao Estado manchesteriano. Quer dizer, a doutrina manchesteriana é a doutrina, né, clássica do liberalismo. Aí ele tem uma outra frase que é mais interessante ainda. Bom, não vou procurar aqui, vou citar de cabeça. Ele fala assim: precisamos acabar com o Estado ferroviário, com o Estado carteiro, né? O Estado deve abandonar todas as suas funções econômicas, ou seja, privatizar tudo, e deve cuidar daquilo que é a função própria do Estado, né? Quer dizer, o Mussolini defendia, portanto, o quê? O Estado mínimo dos liberais. Ele era um liberal, um neoliberal, num certo sentido. Tem que privatizar tudo. Não tem que ter ferrovia estatal, não tem que ter correio estatal, tem que dar tudo para os capitalistas administrarem. Aí, como o pessoal não conhece essa história, né, também não procura pensar bem sobre o assunto, vigora aí a versão totalmente sem pé nem cabeça de que os liberais são a favor do Estado mínimo, da privatização e da doutrina manchesteriana. Mas os fascistas não, os fascistas são partidários do Estado forte, da privatização, da intervenção estatal, etc. e tal. Não tem nada a ver. Né? Pelo contrário, o Mussolini sobe ao poder com o mesmo programa econômico do Bolsonaro hoje. Mesmo, igualzinho. Eu já vi um pessoal meio tonto falar assim. Eu vi a seguinte definição besta, né? A pessoa falava o seguinte: neofascismo é a combinação do neoliberalismo com o fascismo. Não. Isso aí é o fascismo desde sempre. Um problema que o pessoal não entende é o seguinte: a crise capitalista ela vai se aprofundar de uma tal maneira que a intervenção do Estado vai se fazer obrigatória em todos os lugares. Países fascistas e países não fascistas. Mas não quer dizer que o pessoal fosse partidário de outra coisa que não fosse o liberalismo. Quem financiou Mussolini, quem financiou Hitler, foram os grandes industriais. Esses é que são os verdadeiros liberais ou neoliberais. A ideia deles o que é? Nada de proteção social, nada de privatização. Tudo para a economia privada. Essa é a ideia. A ideia não é uma ideia de uma doutrina, é a ideia do capitalista. O que o capitalista vai preferir? Que o Estado administre a rede elétrica ou que o Estado dê a rede para ele? A rede elétrica que já está pronta, que dá milhões para ele ganhar dinheiro. O que vocês acham? A não ser que o doutrinarismo no meio dos capitalistas seja tão grande que o pessoal joga dinheiro fora, mas eu pessoalmente nunca vi isso. Então, quer dizer, Mussolini e Hitler, eles eram totalmente neoliberais. Rui, como se desenvolveu o enfrentamento interno na Alemanha, né? Depois do esmagamento da Revolução em Sangue, nem se comentou, as principais lideranças foram assassinadas e tal. Quem surgiu depois disso daí? E aí ocorreram milícias operárias também, tipo os Arditi, que teve na Itália. Teve alguma coisa assim na Alemanha? E como que Lenin e Trotsky e a Terceira Internacional interviram nessa disputa interna, quais foram as orientações e tal, e como isso mudou até chegar na orientação stalinista?
Bom, acho que com essa pergunta eu quero retomar aqui a exposição, inclusive para ver se a gente consegue encerrar o assunto hoje, né? Depois da Revolução de 1919, se estabelece a República de Weimar, que é uma república parlamentar, né? O alicerce dela é o esmagamento da classe operária alemã, e a vida política se reorganiza. Os sobreviventes do Partido Comunista Alemão, que tem uma popularidade grande por causa da União Soviética, se reorganizam, o partido se reorganiza depois do massacre, né? E por um período nós temos aí 3 importantes partidos de esquerda. Um partido direitista, que é o PSDA, um partido centrista, que é o PSDI, e o partido da esquerda, que é o PCA, Partido Comunista Alemão. Em 1923, quando se cria uma situação revolucionária na Alemanha, o que aconteceu em 1923? Os alemães param de pagar as reparações de guerra que tinham sido estabelecidas pela Conferência de Versalhes. Tá? E declaram aí uma inadimplência. Os franceses, vendo aquilo lá, não querendo admitir nenhuma rebelião dos alemães, e também a Alemanha estava desarmada, né? Que ela fica proibida de ter forças armadas depois do Tratado de Versalhes, eles invadem uma parte da Alemanha, onde estão as grandes empresas siderúrgicas, as minas de carvão, jazidas de ferro, etc. e tal, e provocam o colapso da economia alemã. E aí é o período da grande hiperinflação alemã. O governo alemão responde à desvalorização da moeda e ao colapso, imprimindo mais dinheiro, o que leva a inflação a níveis nunca dantes vistos, né? Aí nós temos aquelas histórias folclóricas que o cidadão entrava com um carrinho de mão numa loja cheio de dinheiro para comprar um maço de cigarro, né? O dinheiro não valia mais nada e se desvalorizava minuto por minuto. Era uma inflação assim que, na realidade, liquidava toda a economia capitalista. Nas fábricas, por exemplo, os patrões tinham que fazer um acordo de pagar o salário dos operários 4 vezes por dia. Então, eles pagavam o salário, os operários corriam no muro da fábrica e as mulheres dos operários estavam esperando lá, eles entregavam o dinheiro, a mulher corria no supermercado para comprar alguma coisa antes que o dinheiro se desvalorizasse completamente. Então, vocês imaginem essa situação, o que era que ela produzia dentro do país em termos políticos. O país parou totalmente de funcionar. A polícia não funcionava, porque para quê que a pessoa vai trabalhar? Para receber uma nota de dinheiro falsa? A pessoa, na verdade, largava o trabalho dele e ia procurar uma escapatória lá. O funcionalismo todo ficou paralisado. E a classe operária, né, se agita para a tomada do poder. O Partido Comunista Alemão, em contato com a União Soviética, começa a organizar os trabalhadores para simplesmente tomar o poder. Eles adquirem armas, começa toda uma operação bem organizada para tomar o poder num tapa, né? Por aí nós podemos ver também de que a revolução, a tomada do poder, ela pode ser muito bem organizada, ela pode ser feita de maneira totalmente organizada. Essa experiência mostra isso daí, né? O colapso do capitalismo era total, a burguesia estava paralisada, os órgãos de repressão estavam paralisados, era tomar o poder. Os dirigentes do Partido Comunista fazem um plano para a tomada do poder, né? E um detalhe importante, antes de entrar na questão do plano.
Diante dessa situação, esse partido aqui, ele abre uma discussão, a ala esquerda do partido abre uma discussão para entrar no Partido Comunista Alemão. Aí eles vão para o Congresso, discutem se vão entrar, não vão entrar, né? Na Terceira Internacional, no Partido Comunista. A ala centrista ganha, porque eles controlam o Congresso, mas a maioria do partido acaba entrando no Partido Comunista Alemão. Então, o Partido Comunista Alemão, de ser um partido relativamente pequeno, vamos supor, aí com seus 80, 100 mil integrantes, passa para mais de 600 mil integrantes, com esse racha, né? Quer dizer, a situação revolucionária começa a produzir fenômenos revolucionários da maior importância, que tudo isso daí é muito interessante para analisar, né? Então, o Partido Comunista Alemão se transforma num partido gigantesco e se organiza para tomar o poder. Aí a única coisa que todo mundo está esperando é uma ordem do partido, uma orientação do partido para tomar o poder. Os planos estão feitos, etc. e tal. Aí, na reunião do partido, passa uma nuvem amarela lá, né? Dá aquela tremedeira no joelho dos dirigentes do Partido Comunista e eles decidem suspender a tomada do poder. Só um dos mensageiros levando a ordem para iniciar a insurreição tinha saído mais cedo, vai para parar, se não me engano, na cidade de Hamburgo, onde a coisa vira uma verdadeira guerra, mas só lá, né? Porque a insurreição havia sido suspensa no resto do país. Aí a burguesia, vendo que o Partido Comunista tinha fracassado completamente, tinha deixado passar a oportunidade, né? Vocês já repararam que uma das coisas que a gente mais fala nesse curso é que o pessoal deixa passar a oportunidade, né? Lança um plano de estabilização, modifica a situação política e restabelece o equilíbrio do regime político alemão. Bom, aí o que acontece? Aqui nós temos que entrar um pouquinho na história da Terceira Internacional, que tem uma influência muito grande nos acontecimentos alemães. A Terceira Internacional faz 4 congressos até a morte de Lenin em 1924. Depois da morte de Lenin, uma ala centrista, né? Uma combinação de dirigentes do Partido Comunista Russo assume o controle do partido, né? Contra a figura do Trotsky, que é a ala esquerda do partido. Então eles são Zinoviev, Kamenev, Stalin, conhecidos naquele momento como a Troika. São os 3 dirigentes principais. Trava-se uma luta, né, muito grande contra o trotskismo. E esse setor aqui é a ala, digamos assim, centrista da burocracia. A partir daí, a partir de 1924, a burocracia vai se estabelecer. No plano internacional, eles levam adiante uma política centrista, que promove vários desastres. O primeiro deles é justamente o de 1923, onde a influência desses 3 já era grande, porque Lenin fica doente, né? A direção do partido fica
meio desestabilizada, etc. e tal. Por exemplo, em 1923, quando está para ser organizada a insurreição na Alemanha, Trotsky propõe, na direção do Partido Comunista da União Soviética, que ele e outras pessoas sejam enviadas à Alemanha como pessoas, consultores para organizar a insurreição. Finalmente, ele que tinha organizado a insurreição na Rússia em 1917. Aí os outros olham e falam, isso é um perigo, né? Manda o cidadão lá, eles tomam o poder, ele volta aqui como grande vencedor da Alemanha e nós estamos perdidos, porque já tinha uma briga. Então eles decidiram sacrificar a Revolução Alemã pela luta interna, pelo controle do Partido Comunista Russo. A partir daí, eles fazem uma série de coisas bem oportunistas. Vamos citar alguns. Na greve geral inglesa de 1925, que é uma greve geral de características revolucionárias, eles servem como cobertura para a burocracia sindical britânica, que vai trair a greve e vai enterrar a greve. Em 1927, eles fazem uma aliança na China com o movimento nacionalista burguês, né? Inclusive obrigam o Partido Comunista a ingressar no Partido Nacionalista e ficar lá dentro, né, em plena Revolução Chinesa, né? Para a gente não ter que contar toda a história, vamos resumir. Os nacionalistas esmagam a Revolução e o Partido Comunista, né, esmagam aqui no sentido literal, né? São vários massacres consecutivos contra os comunistas e os operários chineses e a Revolução é derrotada. Quer dizer, tudo isso daqui é uma política direitista, centrista. Essas derrotas aqui levam a que a direção internacional, a direção da Internacional Comunista, fique desmoralizada. Logicamente que Stalin aproveita a crise para botar a culpa nos outros dois, né, e falar que a política direitista era deles. Ele não, ele é uma pessoa super revolucionária. E ocorre nesse momento uma mudança na política. A nova direção da Internacional Comunista, aí, que é uma junção entre a ala direita e Stalin, né, que tem como teórico Bukharin, outra personagem muito importante da Revolução Russa, elabora uma política que é a seguinte: para analisar a situação política internacional, nós temos que dividir essa situação em períodos. Monta um esqueminha, uma fórmula. Então ele fala que aquele período, que o período não revolucionário, era o segundo período. E que agora a situação internacional estava entrando no terceiro período. Bom, o terceiro período, segundo eles, né, merecia uma atitude muito revolucionária. Então, qual que é a essência da política deles no terceiro período? Tem que combater ao invés de você se aliar com os direitistas, como eles haviam feito até então, tem que combater todo mundo. E aí eles inventam uma teoria muito genial de que todas as forças políticas não comunistas são fascistas. É tudo igual. Por exemplo, a social-democracia não é de esquerda. Não é uma esquerda reformista e tal. Ela é fascista. Então eles inventam a expressão social-fascista. Expressão essa genial, né? Todo mundo é fascista. Isso é uma volta a uma política que Marx tinha criticado, né?
nos primórdios da social-democracia, um cidadão chamado La Salle, ele tinha elaborado uma teoria que era o seguinte: diante da classe operária, todas as outras classes sociais constituem uma massa reacionária única. Então, quer dizer, a classe operária é revolucionária e todo mundo é contra-revolucionário. Logicamente que com essas ideias não dá para andar para frente, né? A classe operária é a classe que é mais revolucionária e é a única que é revolucionária até o fim. Mas as outras classes podem se manifestar de maneira revolucionária. Podem se deslocar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E na hora que você vai fazer política, você tem que levar em consideração as condições concretas em que você está atuando, né? Com a ideia do social-fascismo, o que é que eles promovem? Eles promovem aí uma política de separação do Partido Comunista de todas as outras organizações operárias. Então é lançada a ideia do Sindicato Vermelho. Em vez de ficar no Sindicato da Social-Democracia, vamos lançar o sindicato próprio, puro, revolucionário, vermelho. Em vez de ficar em tal... Quer dizer, se separar de tudo e de todos, e não só se separar, como travar um combate feroz contra o resto da esquerda. Quer dizer, o principal inimigo era o resto da esquerda. Isso daí, embora seja uma verdadeira loucura, fazia sentido, porque o Partido Social Democrata era um grande partido, gigantesco, né? E os fascistas apareciam como, para usar uma expressão mais recente, meia dúzia de gatos pingados. Então, para que se preocupar com os fascistas? Você acha que os fascistas que são meia dúzia de gato pingado vão ganhar uma eleição no Brasil, por exemplo? Não, nunca vai acontecer, né? Tem que se preocupar com o PT, com a social-democracia. Então eles começam a travar uma verdadeira guerra contra a social-democracia, que leva eles a quê? A ficar do lado dos fascistas numa série de coisas. Existe um livro, que é um livro muito interessante sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, que é um livro curioso. Um cidadão mata uma pessoa nos Estados Unidos. Esse é um fato que aconteceu. Na rua, ele dá um tiro na pessoa e mata a pessoa na rua. E é preso. E ninguém consegue saber quem ele é. Qual é o nome dele? Não tem. É uma pessoa... parecia um extraterrestre. Aí ele fica preso lá. E na cadeia ele escreve um livro que vai se transformar num dos maiores best-sellers de todos os tempos, que chama Do Fundo da Noite. Onde ele conta a história, aquilo que supostamente seria uma autobiografia dele. Né? Ele assina com o nome de Jean Valjean, parecido com o Jean Valjean, do romance do Victor Hugo. Esse nome é falso, Jean Valjean. E ninguém nunca soube qual era o verdadeiro nome dele, até porque ele não falou qual era o nome dele. Então ele escreve o livro e ele mostra que ele era jovem depois da Revolução de 1919, ele entra no Partido Comunista, ele se transforma em marinheiro em Hamburgo. Ele conta toda uma história muito interessante de um militante comunista comum, né, que vai se transformando num dirigente comunista. Ele mostra que ele teve nas organizações do Partido Comunista na Marinha Mercante Alemã, né? Hamburgo era um dos principais redutos do Partido Comunista Alemão. Maior porto da Alemanha. E ele mostra, principalmente isso aí que é o mais interessante, a ação do Partido Comunista diante da ascensão do fascismo. Então ele fala o seguinte, que os comunistas, eles procuravam os nazistas, os hitlerianos,
e faziam um acordo com os hitlerianos para os dois destruírem as assembleias, conferências e reuniões da social-democracia. Então eles entravam lá, assim, discretamente, né? Os fascistas de um lado, os comunistas do outro. Aí começava uma briga, aí a hora que começava a briga de um lado, começava a briga do outro lado, e quando o pessoal via, a reunião tinha se dispersado. Quer dizer, a ideia do social-fascismo era tão intensa que eles se juntavam com os fascistas para derrotar os social-fascistas. Quer dizer, quando a gente vê isso daí, você fala, esse pessoal estava, né, tava batendo pino, porque não é uma coisa normal. Trotsky vai criticar muito essa política. Né? Fala que isso aí é uma política total, não só irresponsável, como capituladora. Um texto do Trotsky sobre isso, que é muito esclarecedor, é um texto onde ele analisa o chamado, ele fala, o texto se chama As Lições do Plebiscito Vermelho. Esse texto ele está no site da Universidade Marxista. Vocês podem ler todos os textos do Trotsky sobre a Alemanha, estão lá, inclusive. Para quem quiser ler, quem tiver a senha e acessar e quiser ler. E ele mostra que os fascistas chamam um plebiscito em Berlim, na Prússia, para derrubar o governo social-democrata. E os comunistas se juntam nesse plebiscito junto com os fascistas para derrubar o governo social-democrata. Aí o Trotsky fala, isso é uma loucura. Uma coisa seria o Partido Comunista, numa situação revolucionária, derrubar o Partido Social-Democrata. Outra coisa é se juntar, apoiar um plebiscito chamado pelos fascistas para derrubar o social-democrata e levar os fascistas ao poder. É uma coisa totalmente distinta. Mas essa era a política deles. Uma política totalmente descabeçada. Que partia dessa ideia. Todo mundo é direitista, todo mundo é fascista e tudo mais. Trotsky explica, né, nesses escritos, que é necessário, que a situação ela está evoluindo num sentido revolucionário, mas ela ainda não é uma situação revolucionária. Que os fascistas estão se desenvolvendo muito mais rapidamente do que o Partido Comunista. E que a tarefa do momento é criar uma frente única operária com a social-democracia, com os sindicatos, etc. e tal, para enfrentar os fascistas, num movimento político geral. Quer dizer, não se trata apenas de montar uma milícia, enfrentar os fascistas quando eles agridem, coisa que logicamente era necessária. E que esses partidos até tinham feito, embora a milícia deles, que era até bem organizada e tudo, era uma milícia inoperante, porque a política deles, tanto de um partido como do outro, não levava a um verdadeiro enfrentamento com o fascismo. Então Trotsky fala, é preciso uma frente única, que os comunistas, os dirigentes do Partido Comunista, rejeitam completamente com a ideia de que o fascismo não é uma verdadeira ameaça. Depois, por que nós vamos lutar contra os fascistas, né, se o governo social-democrata também é fascista, também ataca os trabalhadores e tal? Aí Trotsky é obrigado a explicar que o governo social-democrata que ataca os trabalhadores não é igual ao governo do Hitler. O governo do Hitler vai ser uma devastação total. Né? E ele escreve textos assim, é uma coisa até... Você lendo, sabendo o que aconteceu, você fica até emocionado de ver como a loucura humana pode chegar a tal ponto. Né? Trotsky, na realidade, em 1931 e 32, ele prevê tudo o que vai acontecer na Alemanha. E ele alerta o Partido Comunista contra essa política, a urgência de ter uma política diferente, etc. e tal, de organizar a luta contra o fascismo. Mas isso daí não resulta em absolutamente nada. Ele, inclusive, fala o seguinte, que se os fascistas chegarem ao governo, é preciso
organizar uma insurreição contra o governo fascista. E aconselha, inclusive, a União Soviética a organizar a insurreição dos operários alemães e, se os operários se levantarem, invadir a Alemanha com o exército russo para impedir o Hitler de tomar o poder. Na época, vocês imaginem o mal-estar que essa colocação deve ter causado, né? Nas pessoas bem pensantes. Agora, hoje, vendo tudo o que aconteceu, o que o pessoal não daria para voltar no passado e adotar justamente essa política aí? Trotsky fala, inclusive, o seguinte, que quando o Hitler chegar ao poder, a obra do fascismo italiano vai parecer uma obra beneficente, perto do que o Hitler vai fazer. O Hitler vai passar com um tanque de guerra sobre a espinha dorsal e o crânio dos operários alemães. De fato, a partir do momento que Hitler chega ao poder, a classe operária alemã é completamente esmagada. Completamente. Mais ainda do que na Itália, onde nós vimos que a coisa foi muito feia, né? Para vocês terem uma ideia de como é que funcionava a repressão fascista, nesse livro que eu mencionei, o cidadão ele conta isso daí. Os fascistas chegavam num determinado bairro, eles fizeram isso na Alemanha inteira. Fechavam o bairro, colocavam aquelas barreiras, né? Entrava a polícia, o exército, os SA, etc. e tal, e eles iam no bairro inteirinho, casa por casa, procurando qualquer coisa que estivesse relacionada com o Partido Comunista. Logicamente que se eles achassem um jornal, um documento, qualquer coisa, a pessoa ia presa. Né? E eles estavam atrás e desmantelaram qualquer tipo de depósito de armas, gráficas, tudo que o Partido Comunista tinha organizado, eles destruíram com essa... A repressão foi minuciosa, alemã, né? Com aquela eficiência alemã. Casa por casa, prédio por prédio, apartamento por apartamento, cômodo por cômodo, procurando o mínimo vestígio, prendendo, etc. e tal, mandando para os campos de concentração, destruindo todos os esconderijos, aparelhos do Partido Comunista Alemão. Eles fizeram uma política de terra arrasada. A maior parte dos militantes do Partido Comunista foram parar nos campos de concentração, os que sobreviveram, né? E nos campos de concentração muitos morreram. E depois os nazistas ainda prenderam militantes socialistas e comunistas em todos os países que eles ocuparam e mandaram também para os campos de concentração. Bom, em 1933, né, os fascistas participam de uma nova eleição e a votação do partido fascista diminui, sinal de que a burguesia vê que a oportunidade está passando de levar os fascistas ao poder. A onda está mudando de lado, como aconteceu na Itália muitas vezes. É preciso concluir toda a operação. Então, o presidente da República, né, o Marechal Hindenburgo, chama o Hitler a formar um governo. A mesma coisa que aconteceu na Itália, onde o rei chamou Mussolini a formar o governo. Aí fica a dúvida também. Terá sido um golpe de Estado? Né? Terá sido um golpe parlamentar? Para a reflexão de todos, né? Porque a coisa parece ser muito confusa. Quando o Hitler chega ao governo, né, ele tem uma vantagem. Ele já sabe o que aconteceu na Itália. A burguesia também. Todo mundo já tinha estudado o processo. Então, rapidamente, ele monta uma provocação. Né? Acontece um incêndio no parlamento alemão, no Reichstag. E ele, a partir desse incêndio, ele prende todos os militantes comunistas. Coloca o Partido Comunista na ilegalidade. E depois, rapidamente, ele vai colocando todos os partidos na ilegalidade. E em pouco tempo está estabelecida a ditadura fascista. O que demorou para o Mussolini uns 2 anos para realizar, ele realiza em 3 meses. Né? E, logicamente, que com o passar do tempo, tanto na Itália como na Alemanha, a ditadura vai se aprofundando. Né? Porque as contradições continuam existindo e é necessário esse aprofundamento.
Então, em grandes traços, essa é a história da subida ao poder do fascismo alemão, nazismo, né? Aí depois vem todo o teatro, né? O discurso maluco, o homem do bigodinho, aquela coisa toda. Vamos lá? Perguntas para encerrar? Rui, sobre a base social do fascismo, já foi falado algumas vezes sobre que a base é a burguesia, pequena burguesia desesperada, né? Como que se desenvolve o envolvimento da classe operária com a manipulação fascista, né? Teve o caso também que foi falado recentemente dos camisas amarelas na França, que a posição da esquerda pequeno-burguesa facilita também o fortalecimento de uma extrema-direita para cooptar a classe operária, né? Esses movimentos. Não, a classe operária, como vocês podem deduzir de tudo que foi dito aqui, a maior parte da classe operária, logicamente, não poderia participar do fascismo. Porque o fascismo estava atacando a classe operária. Na Itália, são poucos os operários que aderem ao fascismo. É uma minoria. E os operários que aderem ao fascismo, em geral, são desempregados. Quer dizer, vivem numa condição anômala da classe operária. A classe operária propriamente dita, não. Ela é apegada aos sindicatos, aos partidos de esquerda, essa coisa toda, as garantias sociais que o fascismo ameaça. A mesma coisa acontece na Alemanha. Por isso, o fascismo como um movimento de massas, porque a gente viu, Mussolini chega a ter 300 mil filiados, 20 mil faixas, etc. e tal, é um movimento de massas. É um movimento muito grande. A Alemanha também, o Hitler, milhões de votos, essa coisa toda. A base principal, eleitoral, de apoio e tal, é a classe média.